Olá pessoal, vamos abordar um trabalho sobre a redução de ruído pela filtragem no domínio da frequência, na disciplina de processamento de áudio e vídeo, na instituição Universidade Federal de São João del Rei, para o curso de Engenharia de Telecomunicações. Os ruídos em imagens digitais ocorrem principalmente durante a aquisição e transmissão da imagem. O desempenho dos sensores de imagem latente é afetado por uma variedade de fatores, tais como circunstâncias ambientais durante o processo de aquisição da imagem, qualidade dos elementos de detecção, presença de ruídos no canal de transmissão, prejudicando a detecção dos bits no receptor, entre outros. Esta questão está abordando a parte de propagação, ou também podemos dizer que a questão do ruído térmico, que é apresentado tanto no transmissor quanto no receptor, devido aos nossos dispositivos não apresentarem componentes que são ideais, que não deixem de executar sem gerar um ruído. E a transmissão tem a questão do ambiente, que é chuva, o próprio vento, você tem a questão também de obstáculos, que vegetação, prédio, pessoas passando, carros, tudo isso gera interferência sobre o sinal. A caracterização do ruído em imagens e técnicas de recuperação. O processamento de imagens se desdobra em dois processos distintos, concernentes ao tipo de tratamento que se deseja realizar. São eles realce e restauração. O primeiro se limita em processar a imagem a fim de agariar um resultado mais apropriado para uma determinada aplicação. Já o segundo objetiva realizar o processamento da imagem para alcançar um resultado mais próximo do original, ou seja, buscando-se uma maior fidedignidade da imagem em si, quer dizer, tentar obter a imagem mais próxima do original possível. O objetivo, prismas, do processo de restauração de imagens é auferir a sua... Uma pequena correção, o objetivo primaz do processo de restauração de imagens é auferir a sua recuperação ou reconstrução utilizando-se algum conhecimento a priori do processo de degradação, que culminou no efeito indesejável. Este processo de degradação pode ser mais bem tratado através de um modelamento matemático que leva em consideração o ruído presente na imagem deteriorada. Bom, aqui nós temos um diagrama de blocos que vai ilustrar um modelo em que nós estamos estimando a função de degradação dessa imagem que está entrando. Então nós temos uma imagem original que é representada por essa função f. Ela vai passar por esse bloco que é representado pela função de degradação. Porque o que acontece? A imagem está sendo deteriorada. Então, o nosso objetivo primaz aqui é estabelecer um modelo de predição dessa função de deterioração. E a gente faz isso utilizando um escopo matemático. Vale ressaltar que aqui nós estamos lidando com duas dimensões, o que é representado aí pelas variáveis x e y. No escopo teórico vigente, né, no nível de graduação, nós trabalhamos a análise de Fourier utilizando apenas uma variável, que é a variável tempo. Mas essa análise de Fourier ela não se restringe apenas ao âmbito unidimensional. Ele pode também se expandir para o bidimensional. E é o que nós estamos lidando aqui, porque
a imagem, como nós vimos, o ruído que é adicionado a esta imagem no processo, durante o seu processamento, ele vai se agregar a essa imagem nessas duas dimensões, que é o tempo e o espaço. No tempo, acontece no momento em que a imagem está sendo processada. E no espaço, já é diretamente na questão da configuração dos pixels. Então, nós temos aí essas duas variáveis, x e y. A imagem original, que é representada pela função f, passa por essa função de degradação, que é estimada matematicamente. Feito isso, é adicionado um ruído, né? E o resultado dessa concomitância é uma imagem a imagem já deteriorada. Essa constitui a etapa da degradação, em que a imagem original sofre essa deterioração em conjunto com o ruído. O nosso objetivo aqui principal é estabelecer técnicas de recuperação dessa imagem, né? E aí nós passamos à etapa de restauração. E qual ferramenta que nós utilizaremos para isso? Será o uso de filtragens seletivas no domínio da frequência, tá? Então, quando essa imagem passa por esse filtro, nós temos aí uma predição da imagem original. E agora nós vamos analisar alguns tipos de filtros que tendem ao máximo a trazer de volta a originalidade dessa imagem. Bom, nós tratamos de uma forma bem lacônica este diagrama de blocos aqui, que é apenas um modelo bem singelo mesmo para a representação de funções de degradação de uma imagem. Então, nós temos que lembrar da análise de Fourier que é mais vantajoso trabalharmos no domínio da frequência, porque nós temos aqui que já que nós estamos lidando com sistemas lineares invariantes no tempo, nós sabemos da teoria de sinais e sistemas que qualquer função pode ser representada por um somatório de impulsos deslocados e ponderados. E, consequentemente, qualquer sistema que vai receber como entrada uma função, um sinal, ele vai ter uma resposta ao impulso consentânea a este sinal que está ali entrando. Então, a forma como nós estimamos isso no domínio do tempo é através da convolução, da ferramenta matemática da convolução, que estima a saída de um sistema dado uma determinada entrada. Então, nós sabemos que uma convolução no domínio do tempo equivale a uma multiplicação no domínio da frequência. Então, nós temos aí, falando em fins de otimização matemática, nós temos que é mais vantajoso trabalhar no domínio da frequência. E uma vez que nós temos aqui duas variáveis, uma referente ao tempo e a outra à distância, nós precisamos fazer uma transformação que suporte esse domínio. Então, nós vamos ter uma transformada de Fourier bidimensional, né? Uma transformada bidimensional de Fourier, ela equivale a uma transformada de Fourier, a uma integral dupla, né? Que nós podemos ver naquela equação a equação de análise de Fourier, né? E, consequentemente, para restaurar no domínio original, nós temos uma transformada inversa bidimensional, neste caso. Então, só para deixar mais bem elucidado e fechar essa questão desse diagrama de blocos que estamos tratando aqui,
né? Nós podemos dizer que, enquanto que no domínio do tempo, a frequência temporal pode ser definida como o número de ciclos efetuados por unidade de tempo, no domínio do espaço, pode-se definir a frequência espacial como o número de ciclos executados por unidade de distância, sendo que em algumas conotações, isso também pode ser chamado de número de onda, né? Quando tem-se ciclos executados por unidade de distância, né? Então, quando nós levamos isso para o domínio, quando nós aplicamos a transformada de Fourier bidimensional, consequentemente teremos um espectro bidimensional, né? Em que teremos então dois domínios, né? O domínio da frequência temporal, que nós vamos chamar de U, e o domínio da frequência espacial, que nós chamaremos de V, né? Só lembrando que o IV agora já está se tratando, já está no domínio da frequência, já está no domínio já está no espectro propriamente dito. Então, basicamente, existem dois tipos de ruído, o ruído randômico e o ruído periódico. No caso do ruído randômico, ele se caracteriza por aparecer no domínio espacial, ao passo que o ruído periódico ele aparece no domínio da frequência. Existe uma congérie de ruídos randômicos. Então, nós nos restringiremos aqui a um tipo especial, que é o ruído gaussiano. E no que concerne ao ruído periódico, nós o trataremos de forma mais enfática, porque ele é mais facilmente utilizado, dado a sua peculiaridade, ele é mais facilmente tratado, dado a sua peculiaridade de apresentar picos no espectro. Então, o que o torna facilmente seletivo em frequência. Bem, como estamos tratando aqui de predição de técnicas concernentes à restauração de imagens, e estamos também tratando do ruído periódico, que tem como característica principal a sua seletividade no domínio da frequência, existem basicamente três tipos de filtros adaptativos bidimensionais que são categorizados de acordo com sua seletividade em frequência, né? São eles os filtros rejeita-banda, que tem como característica a eliminação de uma gama de frequências definidas entre dois raios de corte, os filtros passa-banda, que são antagônicos em relação ao primeiro, porque nesse caso eles deixam passar uma faixa de frequência compreendidas entre dois limiares. E como terceiro filtro nós temos o filtro Notch, em que ele suprime as frequências vizinhas de uma frequência central. Vale a pena ressaltar que o que nós estamos chamando aqui de raios de corte é justamente a função de transferência que caracteriza esse filtro. E nesse caso, essa função de transferência, como foi dito anteriormente, será tridimensional, porque ela está dependendo de duas dimensões aí, uma no espaço e outra no tempo, né? Então, quando é feita a transformada de Fourier, nós temos aí nesse domínio o domínio da frequência temporal e o domínio da frequência espacial. Então, dado essas bases bidimensionais, nós teremos, consequentemente, um filtro que terá uma seletividade cuja configuração nos apresentará como tridimensional. Bem, esses filtros, embora eles apresentam resultados plausíveis, eles têm um problema, né? Quando nós o equacionamos, o que pode ser evidenciado no nosso artigo, lá encontrar-se-á uma congérie de equações que vai nos caracterizar esses filtros. O grande problema desses três filtros é que eles
apresentam o problema de amplificar o ruído nos pontos onde essa função de transferência está tendendo a zero, né? Então nós precisamos com isso angariar alternativas para contornar esse problema, porque esses filtros não preveem alguns problemas do tipo borramentos nas imagens. E mais para frente a gente vai mostrar como que esse problema pode deteriorar significativamente uma imagem que está entrando ali, né? Então, a ideia principal é fornecer uma perspectiva heurística evidenciando esses filtros para que, ulteriormente, nós possamos auferir funções de predição, né, que contornem esses problemas que esses 3 filtros, infelizmente, não prevêem. Ótimo, então aqui nós temos alguns exemplos de como que esses filtros eles vão se comportar, qual será o modus operandi desses respectivos filtros, né, no tratamento do ruído periódico, né? Então aí no caso do filtro rejeita banda, nós temos aí a imagem original, né, deteriorada por esse filtro, por esse ruído periódico, né? E como eu disse anteriormente, nós podemos evidenciar por intermédio dessa imagem que ele apresenta o problema do borramento, não é? Que é justamente desse problema que do fato da equação não prever, né, a tendência a zero. Então aqui temos o filtro rejeita banda. O filtro passa-banda, que tem que apresenta a característica ambivalente em relação ao anterior, né? Esse problema ele se torna ainda mais crítico, o que pode ser visto aí. O filtro NOT ele apresenta um resultado melhor com relação aos outros dois. Por quê? Porque ele tem uma seletividade maior, né? E ele utiliza a propriedade de simetria na transformada de Fourier, né? O que o permite ser ainda mais seletivo na frequência, e torna o tratamento da imagem melhor. Mas ainda assim ele apresenta problemas que não podem ser preditos pelo equacionamento que se encontra vigente na sua caracterização. E, consequentemente, é preciso, com isso, prospectar a novas técnicas de predição. Filtros Wiener. Os filtros Wiener, ele apresentam uma melhora no ponto onde os filtros anteriores que mencionamos apresentam falhas. E, dando prosseguimento ao filtro Wiener, para apresentar a vocês que ele é em si, no processamento de sinal, o filtro Wiener é um filtro utilizado para produzir uma estimativa de um processo aleatório desejado, ou alvo por filtragem linear tempo invariante, LTI, de um processo ruidoso observado, assumindo espectros de sinal e ruído estacionários, conhecidos e ruído aditivo. O filtro de Wiener minimiza o erro quadrático médio entre o processo aleatório estimado e o processo desejado. À frente, realizamos 2 análises em relação ao filtro Wiener, a primeira sobre a imagem do cameraman e a segunda sobre a imagem da Lena. Lembrando que o equacionamento de todos esses filtros que estamos apresentando pode se encontrar em nosso artigo. Bom, agora nós vamos passar à etapa de simulação do nosso trabalho, em que nós optamos aqui por mostrar a eficiência do filtro Wiener em detrimento dos 3 citados anteriormente. Aqui no caso, nós utilizaremos o ruído gaussiano como o ruído aditivo,
que apesar dele ser um ruído randômico, né, sendo que nós tratamos, a análise que fizemos anteriormente foi para o ruído periódico, mas nós vamos tratar o filtro Wiener aqui aplicando o ruído gaussiano, porque é uma maneira mais geral, que a partir da qual pode ser analisada na perspectiva de outros ruídos. Agora uma pequena simulação em relação ao filtro Wiener. Como podemos ver na primeira imagem, nós temos a imagem original. A segunda imagem é o ruído de movimento acrescentado à imagem. E na terceira imagem, nós acrescentamos ainda o ruído gaussiano. E na quarta imagem, tentamos recuperar a imagem original. Como podemos ver, não foi com muito sucesso assim esse primeiro processo, mas a imagem ficou bem nítida em relação ao que seria ela. Aqui o código de implementação, como comentei, em relação ao cameraman, foi utilizada a imagem dele como a nossa imagem de análise. Aqui simulando o movimento da imagem. No próximo simulamos o ruído, no caso, como eu mencionei, o ruído gaussiano. E na quarta aqui, a restauração da imagem com a melhor estimativa de relação do sinal ruído-potência. Retomando um pouco sobre em relação ao ruído de movimento, é o movimento da câmera ou até mesmo o movimento da pessoa que estava ali para ser tirada a foto. Então realizou essa distorção. Então é tentando meio que aproveitar aquela foto para conseguir uma foto ideal. Já agora na nossa segunda análise, nos filtros gaussiano e Wiener que vão ser aplicados, utilizamos a imagem da lena em tons de cinza, como podemos ver na primeira imagem. Acrescentamos na imagem o ruído gaussiano. Tentamos recuperar a imagem com o filtro gaussiano, como podemos ver na terceira imagem. E pegamos a segunda imagem, tentamos recuperar ela com o filtro Wiener. Como podemos ver, a recuperação com o filtro Wiener ficou muito melhor do que em relação ao filtro gaussiano, até mesmo por ele ser mais bem dimensionado que o gaussiano. Para ter uma comparação mais a fundo, plotamos também os 4 histogramas em relação a essas 4 imagens. O primeiro histograma em relação à imagem original, para realizar o comparativo com o histograma com a imagem com ruído, o histograma da imagem recuperada com filtro gaussiano e o histograma da imagem recuperada com filtro Wiener. Olhando assim sobre os histogramas, podemos ver que, em relação à recuperação, o filtro Wiener recuperou melhor a imagem, gerando pequenas diferenças em relação ao seu histograma. Aqui é o código utilizado do cameraman, mas vou apresentar para vocês o código do histograma logo após aqui. Agora apresentar o código utilizado para essa simulação, como comentei. A imagem utilizada da lena foi convertida para tons de cinza antes de realizar o processo para ficar um processo mais rápido, até mesmo computacionalmente. Foi acrescentado o ruído gaussiano na imagem e gerada a imagem. Com base do ruído gaussiano, nós aplicamos em cima da imagem com o ruído o filtro, no caso gaussiano, e geramos a imagem. Aqui utilizando o código para o tratamento do ruído com o filtro Wiener. No caso, a gente fornece alguns parâmetros, que é média do ruído, variância do ruído, que
e alguns outros parâmetros com base para ele fornecer a recuperação da imagem. Aqui simplesmente a plotagem dos histogramas. Então, só recapitulando aqui o que fizemos na parte de simulação, para que nós possamos dar o acabamento de nosso trabalho, nós fizemos duas simulações, né, em que apresentamos dois tipos de filtragem, né, utilizando para ambos o ruído gaussiano. Então, nós sabemos que sabemos que o ruído ele é caracterizado como ele possui uma característica esporádica, ele é categorizado de acordo com uma distribuição de probabilidade que formata aquela esporadicidade que o categoriza, né? Então, nós aqui tratamos o ruído gaussiano, aplicamos a uma imagem original e posteriormente filtramos, utilizando para isso o filtro equivalente, que é o filtro gaussiano, né? E tentamos chegar próximo da imagem original. Na segunda simulação, fizemos o mesmo, aplicamos o ruído gaussiano, mas utilizamos o filtro Wiener, né? Então, nós podemos, analisando essas duas simulações, nós podemos perceber que o filtro Wiener apresentou uma melhora bastante significativa, porque o filtro gaussiano, apesar dele ter uma seletividade, apesar dele ter uma resposta em frequência que está diretamente proporcional àquela determinada PDF que caracteriza o ruído gaussiano, ele não conseguiu prever certos efeitos que contribuem, né, para essas componentes espúrias que culminarão no ruído que vai deteriorar aquela imagem, né? Então, o filtro Wiener ele já conseguiu suprir essas subversões, né, que caracterizam o ruído. Então, nós podemos ver que, restaurando a imagem por intermédio do filtro Wiener, ela foi bem parecida, ela já apresentou resultados bem parecidos com a imagem original. O que nós podemos evidenciar por aqui, pela análise do histograma. Nós temos aqui o histograma original, né, a imagem com ruído, né, e nós podemos analisar aí os dois histogramas e podemos ver que o ruído gaussiano, nós podemos ver que o histograma da imagem recuperada é bem parecido com o da imagem original, o que evidencia essa melhora bem significativa por parte do filtro Wiener. E com isso nós fechamos o nosso trabalho, agradecemos a assistência, né, e esperamos ter deixado claro, né, o uso e os devidos cotejos que fizemos aqui, a fim de angariar um trabalho elucidativo. Obrigado a todos.